Bem, pessoal, quais são os sintomas mais comuns das verminoses, né? Por que a gente ainda vê isso com tanta frequência, mesmo aumentando o saneamento básico? Eu vou explicar para vocês de uma vez. E porque muita gente fala assim, eu tenho que tomar um remédio de verme todo ano, vou explicar um pouquinho para vocês o contexto, né? Os principais sintomas de paciente que tem uma parasitose, uma verminose, vai depender do tipo de verminose. Mas a maioria delas, elas têm uma relação com o sistema gastrointestinal. Eu, como neurocirurgião, vejo no meu dia a dia tomografias e ressonâncias com verminoses, neurocercose. É muito comum no Brasil, mas normalmente o que eu mais vejo são cicatrizes. Então pessoas que lá atrás, na infância e tal, tiveram essas verminoses, migraram, né, para o cérebro, né, tem lá uma imagenzinha que vai acompanhar a pessoa pro resto da vida, às vezes até calcificada, né? Então para você ter noção da relevância que é esse tema, né? Então na maioria das vezes os sintomas não são esses sintomas tão comuns esses do sistema nervoso central. Os sintomas mais comuns são gastrointestinal, porque a verminose geralmente fica no seu sistema gastrointestinal. Então as dores abdominais, flatulência, mudança do hábito intestinal. Muitos pacientes, às vezes, né, eles referem, né, de eliminar algumas partes das vermes, então ele observa isso nas fezes e acaba procurando médico. Você percebe que são sintomas, muitas vezes, né? Anemia, a falta de vontade de fazer as coisas, náusea, são sintomas, assim, difíceis da gente ter uma caracterização, assim, tão típica, né? Porque o verme está no sistema gastrointestinal, parasitando você, por isso que a gente chama de parasita, comendo seus alimentos e aquilo, às vezes, vai te prejudicar. Na criança, isso é mais forte. Às vezes, é uma criança que não está crescendo direito, às vezes, é uma criança que está anemia, porque a criança é mais sensível e é justamente na população pediátrica onde aumenta muita incidência, porque os hábitos de higiene deles são mais precários do que o adulto, né? E muitas vezes no nosso país, né, no Brasil, a questão do saneamento básico ainda é um problema real. Para vocês terem ideia como esse problema é real, a própria OMS recomenda que crianças em idades escolares, em regiões que há uma frequência alta de verminose, façam o tratamento empírico. E muitas vezes, até loco-regional, o posto de saúde, ele acaba vendo muito essa questão, né, da frequência das verminoses. Eles também tratam empiricamente todo ano adulto, e em regiões que têm uma incidência maior. Lembrando, existem situações, né, trabalho em área rural, né, agricultores, né, crianças, como falei, em períodos escolares, e alguns grupos, né, que é tratado anualmente, porque a incidência é tão alta que não compensa você ficar esperando sintoma, nada disso, já tratam empiricamente anualmente. Então percebe, hoje em dia os remédios eles são muito bons e com baixo efeito colateral, né? Albendazol, mebendazol, secnidazol, os nomes comerciais todo mundo conhece, Anita e outros, né? São remédios que funcionam, baixo efeito colateral e você toma por um período curto. São remédios de modo geral até baratos, né? Mas o médico que vai analisar, né? Você entrando na farmácia comprando. E os sintomas, geralmente essas doenças que a gente fala que são oligossintomáticas, são alguns sintomas que às vezes o paciente deixa passar. E se não tratado, pode dar consequências sérias, desde limitações do seu dia a dia até infestações mais graves. Em especial, às vezes a pessoa, em algum momento da vida, o sistema imunológico fica mais baixo, né? Mais fraco, e aí se manifesta de formas graves, migrando, né? Pode dar obstrução intestinal, uma